Bom, a gente abordou até agora, né, toda essa questão do lado cético, materialista da consciência, né? O Léo falou sobre a impossibilidade também da inteligência criada no computador, né, com meios artificiais, né, o computador ter consciência. Agora a gente vai falar do outro ponto de vista, do ponto de vista da consciência ser gerada, ou melhor, a consciência ter uma natureza transcendente à matéria, né, não ser de natureza material. A gente vai mostrar assim, experiências científicas que ocorreram que sugerem que a consciência está se manifestando externamente ao cérebro. Ela é não local, né? Ela é não local, exatamente. Ela não é localizada no cérebro ou nenhum ponto específico material, né? Isso, e ela se manifesta através do cérebro. Isso, é importante. Ela se manifesta através do cérebro, mas ela não é o cérebro e não se origina no cérebro. Então, a gente pesquisou isso está no artigo científico, né? São artigos científicos que nós pesquisamos, publicações científicas. Como a gente falou, a gente vai deixar o link aí na descrição. Na descrição, qualquer um pode acessar. Se algum link não estiver funcionando, pode avisar a gente que a gente procura a fonte e coloca. Como no Scientific American, né, respeitado, e a gente pesquisou em diversos artigos. A gente viu que tem um acontecimento, um fato muito estudado pelos cientistas, que se chama, né, a EQM, né, a experiência de quase morte. Aqui no Brasil é relativamente famoso, né, todo mundo conhece, já saiu até no Globo Repórter, esses casos. O que seria isso? Bom, são experiências, né, que ocorrem entre 12% e 18% da população que tem uma parada cardíaca, né, e verifica que não tem o cérebro, a consciência não está se manifestando no cérebro, né, através dos aparelhos de eletroencefalograma, né. E o que seria isso? Uma pessoa que tenha, por exemplo, um mal súbito, um infarto, ao chegar ao hospital, desacordado, inconsciente, os médicos, os enfermeiros fazem toda a técnica de reanimação, ressuscitação, e muitas vezes, outras não, mas algumas vezes eles conseguem ressuscitar e o paciente volta à vida. Quando ele fica consciente de novo, pelo menos fisicamente consciente, ele relata experiências de que ele, por exemplo, ele se viu flutuando acima do seu corpo, onde ele pôde ver, por exemplo, todos os médicos e enfermeiros trabalhando no seu corpo. Ele olhou os familiares, por exemplo, né, presentes ali na hora, anda pelo hospital, vê outros pacientes em outras situações, e quando ele retorna ao corpo, ele tem essa sensação, esse acontecimento muito vivo, muito nítido. E a grande maioria dos pacientes, quase que 100%, tem aquele sentimento de que aquilo é real, não é uma alucinação, eles não têm aquela sensação de um sonho maluco, que, não, isso foi uma alucinação. Não, eles estavam tendo a sensação de que eles estavam vivendo ali, aquele momento ali, como seres conscientes, como se estivessem acordados. Exatamente. Vale lembrar também que, geralmente, no momento em que a pessoa está se vendo flutuando, né, acima do seu corpo, momentos depois, ela vê um túnel escuro, sim. Ela passa por aquele túnel e, geralmente, após aquele túnel, ela encontra uma luz. E depois desse momento ela parece que se encontra numa espécie de paraíso, né? Em que ela tem um sentimento muito bom das coisas, como se a realidade toda estivesse feliz, né? Como se as coisas fossem muito melhores. E o que é, assim, bem interessante também de falar é que geralmente quando a pessoa ela retorna dessa experiência, isso é muito marcante. E é tão marcante que isso repercute na própria vida dela e a própria pessoa ela vê as coisas uma ótica espiritual, né? Os familiares contam que as pessoas, geralmente, que passaram por essa situação, mudam para melhor, né? Tem uma atitude positiva. Né? Exatamente. Existem alguns casos, né, de atitudes negativas, mas eu acho que estejam assim, relacionados a conflitos assim, tanto religiosos, né, de questão de religião. Exatamente. Mas a maioria, assim, a grande maioria dos casos são mudanças definitivas. Não, e vale lembrar que independe da crença religiosa, do meio social, do país, da cultura, da idade, né? Ou seja, crianças tendo a mesma experiência do que adultos, a mesma vivência. Exatamente. É muito parecido. O que muda, aí sim, há uma mudança, por exemplo, para um cristão, o encontro, por exemplo, com uma luz, ele interpreta aquilo ali como sendo Deus ou Jesus Cristo. Para o muçulmano, ele entende como sendo o Alá, o Maomé, o judeu como Abraão. Existe o quê? Uma mudança na forma, mas não na essência da experiência. Exatamente. Ou seja, que ele vem os parentes, que ele vê uma luz branca. É na interpretação daquilo, ou seja... É na interpretação. Os estudos que foram feitos em cima disso não foram capazes de comprovar que a mudança cultural ou de crença pudesse influenciar na experiência em si, mas sim na interpretação que ela tirou daquela experiência.
E mais, isso também não acontece só com religiosos. Exatamente. Não acontece também com ateus. Céticos. Céticos. E que às vezes passam a acreditar que, inclusive, isso não está na descrição do vídeo, mas eu vi até pouco tempo uma reportagem, não me lembro agora em qual programa, ou no próprio vídeo do YouTube, em que era um neurocientista que era absolutamente descrente de uma consciência transcendente, teve uma experiência de quase morte, e aquilo foi tão forte, tão verdadeiro para ele, que ele passou a acreditar nisso. Exatamente. Assim, isso aqui, eu não estou usando um argumento para dizer que isso é verdade, não, mas para ele foi verdade. A crença dele, ou melhor, a descrença dele em tudo, não foi um impedimento para que esse fenômeno ocorresse, né, da experiência de quase morte. A gente mostra que isso não é simplesmente um produto do inconsciente do cérebro, né, que por algum motivo naquele momento ele estaria se apresentando ali por uma sugestão. E vale lembrar também que essas situações de visão de túnel, a pessoa passar por essas experiências de quase morte, né, elas não só acontecem em experiências de quase morte, elas podem acontecer, tem casos, né, são raros, o indivíduo, né, ali que presenciou a situação em acidentes que não chegaram a acontecer, em sustos e coisas assim, e a pessoa acabou passando por situações parecidas. Né? Então, te mostra que isso é um efeito que não existe apenas uma causa, independente da explicação que se dê isso. A ciência, né, assim, do lado materialista, ela dá algumas explicações para esses acontecimentos, né? Assim, não é nada conclusivo, são só, vamos dizer assim, hipóteses. Bom, eles dizem que isso pode ser ocasionado, né, por mau funcionamento do cérebro, ou seja, situação de anóxia, uma falta grave de oxigênio no cérebro, hipóxia, que é uma falta também, mas não é tão grave quanto a anóxia, né? A anóxia já é um agravante da hipóxia. E a hipercapnia, que seria o aumento elevado de gás carbônico na corrente sanguínea, né? Tem também a estimulação elétrica dos lobos temporais, né? Vamos dizer assim, o nosso cérebro é dividido em 5 seções, cada seção é um lobo, e a gente tem o lobo temporal, né? Esse lobo temporal, quando ele é estimulado ali eletricamente, ele fica aqui assim mais ou menos na lateral do cérebro, ele estimulado eletricamente, ele produziria, né, essas experiências de quase morte. Também a estimulação magnética desses lobos temporais também seria uma das possibilidades. E tem uma outra substância, que seria a injeção de ketamina, né, que seria uma substância que produz coisas parecidas, né, com visões que a pessoa tem. E também, né, no caso de lock, né, que eles chamam, que seria quando o piloto de caça está sobre uma força G ali muito grande sobre o corpo dele, então o coração ele não tem força suficiente para bombear o sangue, falta oxigênio em várias partes ali do cérebro. Então, alguns pilotos de caça, quando passam para a situação, eles relatam, vamos dizer assim, um estreitamento da visão, né, algumas luzes brilhantes e tal, mas eles falam mais um estreitamento de visão até a perda da consciência. Esse de logo tem vários graus, né? O grau máximo é quando ele realmente a pessoa perde a consciência. Mas mesmo que a ciência ela explique essas situações, elas não são suficientes para explicar de forma significativa, né, de forma completa uma EQM. Porque, por exemplo, a situação de anóxia ou hipóxia, geralmente quando a pessoa se recupera de uma situação dessa, ela se recupera confusa. Como a hipóxia e a anóxia, elas interferem muito ali no hipocampo, estritamente relacionado ali com a memória, faz com que ela não lembre o acontecido, ou seja, não sabe do que aconteceu quando ela se recupera desse estado. Então isso não é suficiente para explicar, porque a EQM não acontece esse tipo de coisa. A pessoa ela volta lúcida do que aconteceu, ela sabe do que se passou, ela teve experiências ali positivas, né? E ela não vê como uma alucinação, né? Ela vê como um fenômeno real e ordenado, né? Exatamente. Tanto não vê quanto uma alucinação que aquela experiência ela se torna definitiva para a vida dela. Ela vê que aquilo realmente é uma realidade, né? A outra hipótese também que a ciência alega seria a hipercapnia, né? Que seria aumento da quantidade de gás carbônico na corrente sanguínea, elevada. Muitas experiências de quase morte que foi medido, né, o nível de gás carbônico, foi visto que ele não era muito elevado, não estava um grau significativo elevado em relação a pacientes que não tiveram experiência de quase morte. Então, não é suficiente para explicar. A estimulação elétrica dos lobos temporais, elas até produzem, vamos dizer assim, sons, visões, né, certas imagens, mas nada que seja uma coisa coerente, né, uma coisa que tenha... São coisas embaralhadas, assim, são flashes, né, são situações assim que não têm
correlação direta com uma experiência de quase morte, né? A ketamina, que é um inibidor de um tipo de receptor do nosso cérebro, também produz estados de medo muito mais intenso, né? São estados em que também são correlacionados com a EQM. E a gente tem que lembrar também que o nosso corpo não produz a ketamina. Se a ketamina fosse apenas a única explicação para isso, não teria como você explicar pacientes que passam por experiências de quase morte sem estar sob efeito da ketamina, né? Ou algum tipo de substância química. Induza, né? Induza a isso. E eles viram também que os pacientes que estavam com menos quantidade de fármacos ou substâncias químicas, eles perceberam que eles até tiveram mais EQMs do que estavam sob esses efeitos, né? Pelo menos naquele estudo feito. Exatamente o contrário, né? Exatamente. Ou seja, mostra que não há correlação de uma coisa com a outra. Esses argumentos todos científicos ainda não são suficientes. Alguns apelam para alguns tipos de argumentos em que seria uma combinação de todos esses fatores, ou de alguns deles, né? Mas ainda não existe experiências feitas assim nesse sentido que confirmem isso. Então, essa questão não fica solucionada, né? E, além disso, nós temos também as EQMs que ocorrem em pessoas cegas. É uma coisa que não é tão falada, mas existem várias pesquisas em relação a isso. Estão no link aí da descrição, de pessoas cegas terem alegado, terem tido uma percepção a mais. Muitas delas não sabiam definir o que era essa percepção. Algumas conseguiram definir, conseguiram dar detalhes específicos das situações. Mas muitas delas conseguiram enxergar quando estavam nesse momento de experiência de quase morte. Muitas delas se viram fora do corpo e outras tiveram também aquelas experiências de túnel e depois ver uma luz forte, se encontrar no paraíso e tal. Muitas delas descreveram essas situações. Ou seja, o que a gente pode alegar aqui é que as experiências de quase morte com pessoas cegas não são muito diferentes de experiências de quase morte de pessoas não cegas. Outras pessoas também com certo grau de deficiência visual, quando tiveram uma experiência de quase morte e se viram fora do corpo, conseguiram descrever ali o ambiente, alegaram ter enxergado de uma forma perfeitamente normal, perfeitamente nítida, quando elas tinham um sério problema de visão em relação a isso. E aqui a gente também fala de tanto pessoas com pequena deficiência visual, até pessoas com deficiência visual de nascença. Como que pessoas que tiveram uma deficiência visual desde o início da sua vida e hoje em dia conseguem relatar uma experiência de quase morte onde houve visão, onde o cérebro estaria obtendo informação para poder criar aquela visão. Como que você explicaria isso, né, de forma científica? Materialista. Exatamente. Isso aqui não é evidência anedótica, como alguns gostam de falar. Alguém falou, alguns casos foram confirmados dessa. E esses casos foram publicados em artigos científicos. Exatamente, exatamente. E outra coisa também que fica em aberto para explicar é como que a pessoa estaria tendo uma consciência perfeitamente lúcida quando lá o indicador do medidor do eletroencefalograma, no momento que a pessoa está em coma profundo, o indicador marcando 0, como que seria possível a pessoa, ela está tendo consciência no momento dos fatos que se passaram, está conseguindo raciocinar e perceber, ter emoções de forma normal. A consciência, ela consegue se manifestar mesmo em estados mínimos de atividade cerebral. Exatamente. Isso é uma coisa que agride, assim... frontalmente, né? A visão cética, né? É exatamente as bases da ciência, né? Ou seja, pelo menos assim, a gente pode concluir que é uma coisa... Assim, se não há um consenso científico, pelo menos a gente tem que admitir que existem pesquisas sérias também, do outro lado, falando sobre... Justamente falando, não, a consciência... ela é extracorpórea, ela não é produzida pelo cérebro. Não local. Ou seja, as experiências de quase morte são estudadas justamente porque indicam isso. Eles indicam uma coisa absolutamente diferente, divergente do que... A ciência tradicional, assim, o conhecimento científico... Eu não digo nem tradicional, mas a parte meio que materialista da ciência, que tu admite apenas as causas materiais e físicas, querem admitir, né? Isso. Esses casos assim, eles são bons justamente para mostrar para a gente que realmente faz sentido sobre a nossa ótica, a ótica espiritualista, né? Uma ótica de que existe uma alma, começa a fazer total sentido quando a gente começa a entrar nos limites do conhecimento científico para explicar determinados fenômenos. Estritamente material, né? Estritamente material. E também a gente vê que essa hipótese de existir uma consciência extrafísica, ela não é invalidada pelo fato de existir o cérebro físico. Mas
mas ela explica de uma forma bem completa quando já a hipótese materialista ela não consegue mais. Exatamente. Justamente o que você falou, ela não entra em contradição com isso que está falando, ela simplesmente esbarra numa limitação, na limitação intrínseca dela, são as causas materiais, físicas, explicadas somente através da matéria. Quando essas causas físicas e materiais não conseguem explicar determinados fenômenos, ela para por aí. Simplesmente isso. Exatamente. Então, falando agora da questão espiritualista, né, como a gente falou que ia fazer, como que é possível, né, conciliar essa questão da alma com a questão da consciência se manifestar no cérebro? A gente já viu até agora que não é besteira nenhuma acreditar em alma, algo extrafísico, além do nosso conhecimento físico e químico, não é besteira nenhuma. Eu acho que esse modelo até ele faz mais sentido do que acreditar num modelo puramente físico-químico, né? Como a gente já veio mostrando aqui. Ele é menos contraditório. Ele é menos contraditório e explica de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Como o Espiritismo ele coloca essa questão da alma com o corpo físico, né? Bom, a alma fornece as impressões para o corpo físico, como, por exemplo, um pensamento, a vontade, os sentimentos, e o corpo físico fornece de volta as impressões que ele recebe do meio material para a alma. Mas no caso, o Espiritismo coloca que existe até como foi falado no outro vídeo, que existe um corpo intermediário, né, o perispírito, que faz essa interligação entre a alma e o corpo físico. Mas para a gente não complicar um pouco a essência do vídeo, a gente pode colocar assim. A gente tem a alma, né, que seria a consciência, e o corpo físico. Então existe essa comunicação entre os dois lados. Exatamente. Então, até para facilitar esse entendimento, vale fazer uma comparação, né? Existe o programador e existe o computador. No caso do espírito, é como se fosse o computador fosse o cérebro e o programador fosse a alma, a consciência. O programador atua no computador, assim como a consciência atua no cérebro. Exatamente. E muitos céticos, eles gostam de dizer assim, mas se eu estimular determinada região do cérebro ali, eletricamente ou magneticamente, a pessoa tem visões exatamente relacionadas a esses estímulos. Realmente isso acontece, mas isso não desaprova a existência da alma, porque na realidade o que o cérebro faz é simplesmente um decodificador. Ele é um decodificador de dois lados, vamos dizer assim, tanto da alma para o cérebro quanto do cérebro para a alma. Então, ele funcionando desses dois modos, ele passa as impressões que o corpo físico está recebendo do ambiente que ele está vivendo e decodifica isso para a alma. A gente coloca aqui o cérebro como sendo um decodificador, né? Exatamente. Ou seja, pode falar. Exatamente. O que nós estamos dizendo é que a consciência, a alma, atua no cérebro. Ou seja, ela está representada fisicamente no cérebro. Mas ela não é o cérebro. Mas, entretanto, ela recebe todas essas impressões. Então, você estimular eletricamente, por qualquer outro aparato, por outra indução, você faz isso, você consegue. Porque existe uma conexão ali entre o espiritual e o físico. Exatamente. Mas a questão é que o espiritual não é originado, logicamente, na matéria, no cérebro. Exatamente. Como eu gosto muito de analogia, né? Eu vou fazer mais uma outra analogia aqui, que seria, por exemplo, você tem um monitor, você tem o seu computador. Quem produz a imagem? É o monitor ou é o computador? Computador. A placa de vídeo produz o quadro e ele manda para o monitor. O monitor faz o quê? Uma decodificação daqueles bits e ele transforma isso em forma visual. Se eu pego e eu danifico esse meu monitor, é óbvio que a imagem vai se apresentar para mim distorcida. Mas isso não prova que quem está produzindo a imagem é o monitor. É o mediador, é a interface. Né? Exatamente. Então, pessoal, a gente mostrou aqui argumentos tanto filosóficos, né, quanto experiências científicas realizadas e a visão espiritualista corroborando com isso tudo. Exatamente. Essa visão espiritualista ela unifica, né, ela abrange os questionamentos e por mais que o ateu, o cético não acredite, ele pode simplesmente não acreditar, mas dá para dizer que com certeza não é autocontraditório. E o que justamente nós vemos nas explicações científicas da materialidade da consciência. Né? Exatamente. Então a gente fica por aí e até a próxima, pessoal. Valeu.